José Gama, partindo na atualidade, João Lourenço foi convidado para ir festejar com os portugueses o 25 de abril. O que é que isto significa para nós, Angola, e o que é que isto significa para os portugueses terem lá presente a figura de João Lourenço? Bom, o primeiro é perceber o que é ou o que foi o 25 de Abril. Como é que partiu o 25 de Abril? O 25 de Abril começou, como se sabe, nas colónias. A primeira colónia a ter, começar a antiga colónia portuguesa a ter problemas de caráter militar ou pressão militar foi justamente Angola, por via do movimento chamado União das Populações de Angola, ou que mais tarde ficou Frente Nacional de Libertação de Angola, que fez um ataque entre 1961 e 62, e isso despertou Portugal. E Portugal passou a ter atenção e mandou muitos soldados, ou reforçou o seu contingente militar na colónia de Angola. E muitos destes militares iam para Angola e perceberam que a solução para as colónias não era a solução militar, mas sim uma solução política. E isso foi desgastando o regime, porque há muitos militares que não queriam ir lutar para Angola ou para as colónias, e a forma deles se libertarem, quando saíam das colónias, quando chegavam em Portugal, foram criando grupos de reflexão, e muitos deles viram que a forma de libertar o povo português, ou os próprios militares, para não irem mais lutar nas colónias e morrerem, e ir para uma causa, ir para uma luta não justificada, seria pôr fim àquele regime. E os militares procuraram conspirar contra o regime e puseram fim àquele regime ditatorial de quase 40 anos. Agora, quando convidam João Lourenço para ir para lá, isto a mostrar que a queda do regime, o 25 de Abril, para além de ter libertado Portugal, deu abertura também para a libertação ou a independência das colónias. A independência das antigas colónias começa com o 25 de Abril. Porque Quer dizer, cai o regime. Gama, quer dizer que a independência das colônias não é muito pela pressão da guerrilha para a independência. É uma consequência das manifestações mesmo lá na Europa. Isso é que queres nos dizer? Exato. Muitos militares portugueses não queriam ir lutar em vão nas colónias. Sair de lá de longe para irem lutar nas colónias. E depois, ou começou a haver ali um ato de injustiça contra os militares. A dada altura, os militares em Portugal eram promovidos e dentro de um padrão, de um padrão estatutário das Forças Armadas. Quando muitos começam a mostrar reservas para ir para as colónias, o regime português queima etapas, começa a fazer promoções sem requisitos. Isto começa a criar descontentamento. Por exemplo, há cargos de direção que antigamente era para um general, para um oficial superior que tivesse passado por uma academia, e passasse por uma certa formação. E quando surge o problema, a pressão nas colónias, o governo português começou a pôr nestes cargos pessoas que faziam só uma formação rápida de 6 meses e eram acomodadas. Isto causou descontentamento no seio dos militares. E a questão das colónias. Havia um comandante militar, António Spínola, que foi o comandante militar e governador na Guiné-Bissau.
ele quando regressa e termina a sua missão, regressando para Portugal, ele alerta que a solução das colónias não era militar, mas sim política. E ele escreve um livro, Portugal e o Futuro. E este livro chamava atenção para isso, mostrava a solução praticamente do problema, e este livro é que também começou, foi também uma das raízes e uma das fontes para dar abertura à revolta que houve com os capitães do 25 de Abril. Por isso é que quando os capitães dão um golpe de Estado, vão buscar António Spínola, porque era um militar, era o vice-chefe de Estado-Maior, que tinha sido exonerado por causa deste livro que ele publica e que foi considerado que estava a dar uma solução anti-regime, foi visto como não estando aliado com o regime, mas era um indivíduo que tinha uma forte influência, um forte prestígio nas Forças Armadas, tanto em Portugal como fora do país. Portugal cometeu o erro de exonerar 2 altos comandantes, o chefe de Estado-Maior Costa Gomes, por ter permitido Spínola, ou por não ter travado Spínola de ter publicado o seu livro, e, ao mesmo tempo, exonerou este comandante, o general Spínola. E Portanto, o que é que aconteceu em Portugal? O general Spínola foi exonerado, estava fora do exército. Quando acontece o 25 de Abril, o general Spínola estava fora já do exército, há quase um mês. Mas antes